Este programa é livre para todos os públicos. Pela Prefeitura de Rosário, em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação, projeto esse chamado Em Cada Casa Uma Escola, Nós Iremos Até Você. Gente, se vocês também quiserem encontrar a gente, vocês vão lá no YouTube e vão lá no canal, dão uma curtida lá, bota o joinha de vocês lá, tá? Os vídeos estão todos lá no YouTube, tá bom? Você aí que não perdeu uma aula, né? Pessoal, perdi uma aula. Tá aqui, ó, vai lá no YouTube, tá bom? Vai lá dar uma olhadinha na gente lá. Vamos lá, gente. O iluminismo. Professor, o que foi o iluminismo? Eu vi no livro, lá na página 44, o livro de vocês, na página 44, tem falando do iluminismo, tá? Mas eu não entendi direito o que significa o iluminismo. A minha imagem aí, né, gente? À esquerda, eu bonitão aí, ó, pronto, o livro de vocês. E aqui à nossa direita, o livro de vocês de novo, não é? Página 44 do livro de vocês. Vamos lá. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, que é a luz, que eles chamavam de luz, contra o antigo regime que eles chamavam de treva, a treva, e pregava maior liberdade econômica e política. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, que são grandes comerciantes, e pequenos comerciantes também, pois os pensadores e os burgueses tinham interesse em comum. Gente, só uma coisa que eu quero aqui tocar com vocês. O pessoal do iluminismo achavam que o período deles estava sendo melhor que o anterior. Aí é um risco grande, meu aluno, de você pensar que só porque você tem um celular, só porque a tua geração tem celular, que a geração do teu pai e da tua mãe que mandava recados assim na sala de aula pelo papel, não é? Você acha que a geração do teu pai era ruim, era a treva. Então, o iluminismo, eles achavam que a geração deles era melhor que a anterior, e eles chamavam a anterior de treva. Vamos ver e você vai tirar a sua conclusão, tá, meu aluno? Se a geração deles foi melhor ou pior que a anterior, não é? Que eles chamavam de trevas. Gente, o iluminismo, na parte aí vermelha, é o continente europeu, Europa. O iluminismo vai se dar nesse continente, que é a Europa, né? E aí nós já tivemos outras aulas que eu mostrei para vocês a distância e quanto tempo dá do Brasil até lá, tá? A Europa, né, de vermelho, nessa região aí que se dá o iluminismo. E aqui vocês estão vendo uma imagem de pensadores iluministas reunidos na casa da Madame Geoffroy. A Madame Geoffroy, ela recebia vários pensadores iluministas e lá eles discutiam várias temáticas, tá? Olha, professor, uma mulher recebendo vários homens em pleno século XVIII. Gente, tá? E a partir dessa imagem eu vou fazer uma pergunta no final da aula para vocês, tá? Vocês responderem. Mas a Madame Geoffroy, ela recebia esses vários iluministas, vários homens, e lá havia discussão literária sobre uma determinada temática. E vocês vão lembrar dela no final da aula quando eu passar a questão para vocês, tá? Dela e de outra mulher também, tá, gente? Mulheres poderosas no século XVIII, tá? Então, o iluminismo é um movimento feito por filósofos. O que é um filósofo? Professor, eu tenho aula de filosofia, é a mesma coisa? Vamos ver, tá, gente? O filósofo é o profissional responsável por estudar a natureza de todas as coisas e suas relações entre si, os valores, o sentido, os fatos e princípios gerais da existência, bem como a conduta do destino do homem. Professor, perfeito, mas eu ainda não entendi o que é um filósofo, né? O que é que um filósofo faz? Gente, filósofo, quando eu falo filósofo aqui de iluminismo, são pensadores. Pode ter filósofo da economia, tá? Pode ter filósofo de outra área do saber, mas o filósofo é aquele profissional que questiona uma realidade que é dada como certa. Se tu acredita numa coisa, o filósofo vai lá e faz você começar a duvidar daquela coisa. E nós vamos ver aqui dois exemplos de como filósofos fizeram as pessoas duvidarem de coisas que eram dadas como certa, tá? Primeiro exemplo, o sistema solar, não é? Você, meu aluno do 8º ano, você, minha aluna do 8º ano, viu lá no 6º ano como é que funciona todo o sistema solar, tá? Lá no 6º ano, com a aula de ciência e de geografia, você viu que a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, tá? Mas só que, gente, até o século XVIII, principalmente no período chamado de Idade Média, você viu que o pessoal acreditava cegamente que a Terra era o centro do universo.
que os planetas giravam ao redor da Terra e que o próprio Sol também girava ao redor da Terra. Mas a filosofia veio e começou a questionar isso, tá? Como que a Terra é o centro do universo? E a partir do questionamento dele, você hoje e eu também hoje, nós sabemos que a Terra faz parte de um sistema que tem vários planetas e que a Terra não é o centro do universo, o centro é o Sol. E muito mais do que isso, meu aluno, você também descobriu lá no 6º ano de Ciência e Geografia que existe também sistemas similares ao nosso, sistema com planetas, tá? E que o Sol não é o único, existe também outros sistemas que cada um tem o seu Sol. Isso tudo a partir da filosofia. Se não fosse a filosofia, talvez a gente hoje nós íamos continuar com essa ideia de que a Terra era o centro do universo. E também que aquelas estrelas que toda noite eu vejo lá, eles encaravam como sendo deuses. Hoje tu sabe que aquelas estrelas ou é algum tipo de sol ou é algum planeta. Principalmente o que tu vê 5 horas da manhã bem grande, né? Aqui em Rosário, certamente é Marte ou Vênus. Outro exemplo, meu aluno, é com relação ao clima, tá? Gente, até o século XVIII, XIX e talvez até hoje, né? Vamos ver. As pessoas acreditavam que eventos climáticos eram frutos de algum mal relacionado à bruxaria, algum mal relacionado a alguma coisa mirabolante, seres mágicos. Eles acreditavam que as ventanias eram provocadas por bruxas ou por qualquer outro tipo de ente sobrenatural. Eles nunca conseguiam enxergar esses eventos como sendo um evento climático. A filosofia veio e começou a questionar isso. Será se realmente uma ventania é fruto de alguma bruxaria? É fruto de algum evento mirabolante mágico? É fruto? E aí hoje, meu aluno, você, meu aluno, minha aluna, sabe muito bem, e você viu na aula de geografia do 6º ano, que isso é normal no planeta Terra, tá? É normal, fruto de evento climático, fruto de mudança climática. E aí você está vendo aí na imagem um tornado, tá? Tornado, gente, infelizmente é um evento climático que está se tornando comum na Grande São Luís. A Grande São Luís, de 2014 para cá, tem recebido, infelizmente, né, esse evento climático, que no caso são mini tornados que São Luís recebe e que já causou uma destruição bem grande, não é? Então, tu sabe hoje muito bem, a partir da filosofia, que tornado é feito a partir de mudanças climáticas bruscas. E aparece o tornado, que é esse funil que levanta que tem um vento muito forte, mas que até o século XVIII e talvez até hoje, algumas pessoas acreditam que é fruto de algum evento religioso, é algum aviso religioso. E todo mundo, né, as pessoas, né, que tem esse conhecimento da filosofia, sabem muito bem que o tornado é fruto de mudanças climáticas bruscas, né? Então, o que os filósofos do século XVIII combatiam? Vamos lá. Os filósofos do século XVIII, eles eram totalmente contra o absolutismo e suas características ultrapassadas. Meu aluno, minha aluna, você viu lá no 7º ano que o absolutismo foi um sistema de governo em que tem a figura do rei e as pessoas que estão ali vendo o rei acreditam que ele governa sozinho. Acredito que ele é o único, acredito que ele é absoluto, tá? Acreditam que todas as decisões, quem toma é o próprio rei. E ali o rei Luís XIV em imagem, tá? Olha aí, vocês estão vendo o rei Luís XIV, né? Que quadro, né? Olha ali a roupa dele, né? Quantas pessoas não queriam ter essa roupa dele hoje, não é? E aquela espada bem ali, olha, meu aluno, tá? Então, rei Luís XIV, as pessoas acreditavam que ele governava sozinho, ele era absoluto, tá? Ele mandava ali, mas só que por detrás ele governava com uma equipe de ministros, e essa equipe de ministros era responsável tanto pela imagem dele, como e principalmente pela parte econômica do governo dele. Os iluministas combatiam o absolutismo porque eles acreditavam, nós vamos ver daqui a pouco, que governo algum deve ser ditado por um homem ou uma mulher. Eles acreditavam que o governo deve ser compartilhado com todos. Vamos ver daqui a pouco essa parte. Segundo a crítica dos iluministas, meu aluno, é com relação aos privilégios da nobreza e do clero e a Igreja Católica e seus métodos, tá? Só uma coisa, professor, eu já ouvi por aí que todo filósofo não acredita em Deus, não é?
que o cara que é formado em filosofia não acredita em Deus. Inclusive, professor, os meus professores de filosofia aqui de Rosário, eu sempre pensava que eles não acreditavam em Deus, mas depois eu fui ver que não tem nada a ver, não é? Gente, o filósofo do iluminismo, ele não criticava Deus, tá? Deus continua sendo Deus absoluto. O que eles criticavam é a forma como Deus era reverenciado, é como estava sendo usado o nome de Deus em proveito materiais próprios. Vamos ver isso aqui melhor, tá? Até o século XVIII, como era a Igreja Católica que os iluministas criticavam, tá? Os iluministas, gente, eles não criticavam a Igreja Católica pela posição em relação a Deus. Eles criticavam como a Igreja Católica estava utilizando o nome de Deus. Por exemplo, a Igreja Católica vendia perdão dos pecados na época do pessoal do iluminismo. Isso era uma coisa que os iluministas não viam com bons olhos. A Igreja Católica também vendia artigos religiosos dizendo que era da época que Jesus foi crucificado, que era de algum santo. A Igreja Católica, na época, transformou o templo de Deus em comércio. E a Igreja Católica vendia cargos eclesiásticos. Você sabe que hoje, para a pessoa ser padre, bispo, tem que estudar muito mesmo. Mas só que na época do iluminismo, a Igreja Católica vendia esses cargos. E os padres e bispos dessa época viviam no extremo luxo, enquanto a população toda vivia na pobreza. A imagem que vocês estão vendo aí são de religiosos da Igreja Católica vendendo artigos religiosos e o perdão dos pecados. Nessa época era muito fácil você pecar, porque se você tivesse dinheiro, os seus pecados iam ser perdoados. E a Igreja Católica também vendia nessa época vaga no céu. Se você tivesse um ente querido que estivesse em algum lugar não agradável, era só você procurar alguém de lá e o seu ente querido ia para o céu a partir da compra de um pedaço no céu. Então, era esse tipo de Deus que o iluminismo criticava. Eles falavam que Deus não é isso, que Deus não é essa materialidade que pode ser vendida. Eles falavam que Deus em nenhum momento pode ser materializado. Pior, materializado a partir de moedas, de dinheiro. Então, esse é o Deus que a Igreja Católica, que o iluminismo criticava. Aí você para de falar, não é que professor realmente, o professor de filosofia não é ateu, não é ateu. Ele só tem um pensamento diferente com relação a como Deus está sendo materializado hoje em dia, ok? Gente, não é nada demorado também lembrar vocês que é um projeto da Prefeitura de Rosário, organizado pela CEMED, tá? Em cada casa uma escola, nós iremos até você. E também você não esquece de dar o seu joinha lá no portal, né, lá do YouTube da CEMED, tá? Aqui é só para você não esquecer de ir lá no portal da CEMED, do YouTube, e se inscrever, tá bom? Vamos lá. A gente vai ver agora, gente, os principais pensadores iluministas. Vamos lá ver. O primeiro, John Locke. Esse cara bem aí bonitão, tá? Olha, gente, não é? O que John Locke defendeu? Você está vendo ali a época que ele viveu, não é? Ele defendeu a monarquia constitucional e representativa, que foi a forma de governo estabelecida na Inglaterra a partir da Revolução de 1688. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Ele afirmava que para assegurar um Estado de direito, os representantes do povo devem promulgar as leis e o rei ou o governo devem executá-las. Gente, professor, por que Locke é importante para mim? Por que ele é importante para ti? Está aqui escrito, não é, gente? A partir de John Locke, nós temos o sistema de representação. Nós temos o sistema em que você, meu aluno, nós nos sentimos representados na Câmara, no Senado, com o presidente, com a prefeita ou o prefeito, com os vereadores. John Locke falava que governo algum não é de um homem ou uma mulher. Governo tem que ser representativo. Você vai lá e você vota de 2 em 2 anos. Professor, ainda não consigo votar, não é? Sim, mas só que tu tem um poder de opinião já. Tu consegue falar com teu pai, tua mãe, ô papai, ô mamãe, esse daqui não, esse daqui sim, tá? Tu consegue conversar, dialogar. E a partir da tua conversa, do teu diálogo, eles vão lá e votam de forma correta. Eles votam porque, de acordo com John Locke, a soberania não está no Estado, a soberania não está na figura do presidente, a soberania está no povo. E esse povo é representado aqui no Brasil de 2 em 2 anos quando você vai votar.
E vamos votar de forma consciente, a partir do pensamento de John Locke. Gente, mas só que John Locke não falou em democracia, tá? Ele falou em monarquia constitucional. Ele falou em monarquia representativa. Ele é de um momento em que ele queria limitar o poder do rei. E essa limitação veio a partir da monarquia constitucional. A monarquia em que o rei, ele governa, mas ele tem que respeitar uma constituição. O rei não é mais absoluto. Vamos lá. O segundo, Montesquieu. Esse cara bem aqui, tá? Olha aí, bonitão também, não é? Pronto, vamos lá. Montesquieu, vocês estão vendo aí a época que ele nasceu e tudinho mais, não é? O que o Montesquieu defendia? Ele defendia a ideia da divisão do governo em 3 poderes independentes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E uma das suas obras mais importantes é o Espírito da Lei, de 1748. E aí, meu aluno, minha aluna, você está vendo uma frase de Montesquieu, né? É para você pensar um pouco, né? Liberdade é o direito de fazer tudo o que a lei permite, tá? O que as leis permitem. Ah, professor, quando eu completar 18 anos eu vou ser livre! Oh, que legal, não é? O professor de vocês também pensava a mesma coisa, mas quando o professor de vocês completou 18 anos, ele começou a perceber que ele vive em um país de leis. E ele começou a perceber que a liberdade dele, ela é feita a partir das leis. As leis, elas não limitam minha liberdade, tá? As leis, elas só fazem eu repensar o que é liberdade, o que é libertinagem. Libertinagem é você fazer o que a lei não permite. Liberdade é você fazer tudo aquilo que a lei permite. E o pensamento de Montesquieu é muito baseado nessa divisão de poderes e nesse compartilhamento de poderes, em que um poder limita o outro. Como assim, professor? Vamos lá. Número 1, Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Número 2, o presidente Jair Bolsonaro, o representante máximo do poder executivo de Montesquieu, tá? Do poder executivo no Brasil. Número 3, o Rodrigo Maia, representante máximo do poder legislativo no Brasil. E o número 4, o Dias Toffoli, representante máximo do poder judiciário no Brasil. Dias Toffoli é o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? A última instância da justiça no Brasil. O que é decidido lá acabou, tá bom? Então, os 3 poderes, tá aqui os 3 poderes, Bolsonaro, Rodrigo Maia e o Dias Toffoli. Esses 3 poderes não podem brigar. O Bolsonaro não pode de um momento para o outro dizer que ele faz a lei. Não, a lei é feita lá no Congresso Nacional com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre. E quem vai julgar essas leis é bem ali o Dias Toffoli, se tiver algum erro. E quem vai executar as leis é o poder executivo, que é o Jair Bolsonaro, tá? Então, o pensamento de Montesquieu é importante? É muito importante. Por quê? Porque a partir dele nós temos um sistema de governo em que um governo não se sente mais absoluto. Um governo não se sente mais o dono de tudo e de todos. E os países que não adotam esse sistema de governo, tá? Essa divisão de poderes, normalmente cai, né, na armadilha de uma ditadura. E aí, meu aluno, minha aluna, uma coisa que você viu muito no mês de abril, tá? Oh, meu Deus do céu! Fechem o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Fechem o Supremo e o Congresso. Gente, essas imagens circularam o Brasil todo, principalmente no mês de abril. E eu pergunto para você, meu aluno, você sabe quais são as consequências para o Brasil se o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional forem fechados? Será se é fácil para o presidente fechar o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional? Essas pessoas que pediram isso sabem o que estavam pedindo? Gente, hipoteticamente falando, se Bolsonaro fechasse o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o que ia acontecer? O que ia acontecer é que o Brasil ia entrar numa pobreza extrema. Por quê, professor? Porque os investidores internacionais iam fugir do Brasil. O Brasil ia ser expulso de várias organizações econômicas. O Brasil depende muito do mundo para sobreviver, porque os produtos do Brasil vão para a China, vão para a Europa, vão para os Estados Unidos. Esses países iam fechar comércio com o Brasil, não iam mais querer fazer comércio com o Brasil. O Brasil ia depender somente dele, e aí o Brasil ia falir. Então, qual é o risco do presidente fechar o Supremo e o Congresso?
O risco é porque os principais países que fazem acordo comercial com o Brasil, eles têm em sua mente o sistema de governo do Montesquieu, em que há a divisão de poderes e que um poder não pode em nenhum momento interferir no outro poder. E se Bolsonaro fecha o Supremo e o Congresso Nacional, isso é uma interferência nos outros poderes. E o Brasil ia ser expulso de tudo que é organização econômica internacional. E aí, meu aluno, minha aluna, bye bye pro professor de vocês, tá bom? Ok? Vamos lá. Voltaire, crítico polêmico da religião e da monarquia. Gente, só primeira coisa que eu falar para vocês, crítico da religião não significa que o filósofo está criticando Deus. Deus continua no lugar dele. Qual é o lugar dele? Um lugar que certamente é no coração de cada um, tá? O que eles estão criticando é a forma como Deus está sendo adorado, como Deus está sendo materializado em objetos materiais, tá? Ele defendia a liberdade de expressão. Sua obra mais importante foi Ensaio sobre os Costumes, de 1756. Aí o Voltaire, tá, gente? Esqueci dele, tá? Bonitão também, né? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Frase dele: a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Olha aí, né, gente? Todo mundo erra e tem suas fraquezas, né? Mas todos têm que ser tolerantes com os erros e as fraquezas dos outros. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E aí essa frase, gente, importantíssima para hoje em dia. E nós vamos discutir ela a partir de duas imagens, tá? A primeira imagem, eleição de 2018. Professor, 2018 eu lembro, eu estava no 7º ano, no 6º, né, professor? Professor, teve muita briga, meu Deus do céu. Gente, 2018, relatos sobre agressões por motivação política crescem nas redes sociais no segundo turno, mostra estudo, G1, tá? Gente, teve muita briga em rede social nas eleições de 2018. Teve muita briga, gente, em vários qualquer tipo de aplicativo de rede social, teve muita briga. As pessoas se agrediram demais em 2018. As pessoas vêm se agredindo até hoje e o motivo é o mesmo, né? Política. E como é que você está agora, né, meu aluno, com relação ao seu pai e sua mãe, já que estamos chegando no período eleitoral? Será se as pessoas vão continuar se agredindo em rede social agora que começou o novo período eleitoral? Será? Ou será se não tem como a gente começar a trabalhar tolerância em cima disso? Professor, não tem. Por que não tem? Porque eu sou assim, né? Se me agrediram, eu dou 2 vezes também agressão. Que legal, não é? Onde é que tu vai chegar com isso, não é? Gente, Voltaire, posso não concordar com nenhuma das tuas palavras, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Você pode não concordar com aquilo que o teu colega colocou lá no Facebook sobre determinado candidato, mas você também não pode agredir ele. Você também, até na forma de você dar resposta para ele, tem que ser de uma forma educada, suave. Professor, isso não cola comigo. Mas você tem que trabalhar isso, tá? Isso não é do dia para a noite, tá? Você agredir ele, em nenhum momento vai ajudar em nada. Você agredir ele só vai fazer você cair na armadilha da intolerância. Você está sendo intolerante com os outros. Por quê? Porque o que interessa é a tua opinião. A tua opinião é a única, é verdadeira. E você não procura ser tolerante com a opinião dos outros. Vamos lá também? Denúncia de ataque a religiões de matriz africana sobe 47% no país. Reportagem do Globo de 2019. Professor, assim, não é? A gente tem que respeitar, ser tolerante, colocar em prática a tolerância. Professor, porque eu sou de uma religião, mas não é porque eu sou de uma religião, professor, que eu vou ficar agredindo as religiões dos outros, né? Porque se você agredir uma religião, você vai cair novamente na armadilha da intolerância. Intolerância significa que você é uma pessoa ignorante, você não sabe respeitar o espaço do próximo, mas infelizmente denúncias de ataque a racismo continua a subir no Brasil. Vamos lá, galera? E para finalizar, Rousseau, defensor da pequena burguesia, queria a participação do povo na política por meio de eleições. Rousseau, gente, ele é o mais, vamos dizer, popular de todos.
Em estado natural, os homens são iguais, os males só surgiram depois que certos homens resolveram demarcar pedaço de terra dizendo que era seu, esta terra é minha. E então nasceram vários degraus de desigualdade humana, de acordo com Rousseau. Aí a imagem dele, né, gente, bonitão também. Para Rousseau, a única esperança de garantir o direito de cada um está na organização de uma sociedade civil em que há a participação de todos. Todos vão participar, mas só que essa vontade tem que ser a vontade da maioria. Rousseau é o mais popular de todo. Rousseau é o que a gente vai, o que vai dar início ao que a gente conhece hoje por democracia, tá? Que você vai participar de um sistema em que a decisão da maioria é a que vale. Meu aluno, vou deixar uma atividade com você, mas só que você vai ter ela disponível tanto impressa como também no YouTube. Primeira pergunta, quais os nomes dos vereadores de Rosário? Você conhece o vereador de Rosário, gente? Professor, eu conheço, coloca o nome de algum aqui, tá bom? Porque o vereador de Rosário é o poder legislativo, tá bom? Diga um projeto elaborado e aprovado por um vereador de Rosário. Você tem que conhecer, meu aluno. Você tem que conhecer os projetos que são feitos pelos vereadores de Rosário. Professor, não sei, mas eu vou procurar. Então procura, tá bom? Tu tem que ver como funciona o poder legislativo em Rosário, tá? Terceiro, como ser tolerante em meio a esse turbilhão de intolerância nas redes sociais. Como trabalhar isso, tá? Quarto, qual sua opinião sobre o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal? Eu só falei para vocês que se fechar, o Brasil vai entrar numa pobreza extrema, tá? O Brasil vai falir. Aí tu diz que se tu quer ver o Brasil falido ou não, tá? Economicamente falando. E 5, qual a importância das reuniões literárias organizadas nos salões de Madame Geoffrin e Madame de Defoe para o iluminismo? Professor, esses nomes onde é que eu encontro? Tem no livro de vocês e também tem na internet. Você vai lá fazer e é isso, tá? Meu aluno, até a próxima, viu? Bom estudo para vocês e a gente se vê. Até. Tchau!